Bom, boa noite a todos. Até para a gente começar aqui e marcar esse retorno. Antes de passar a palavra aos autores, e obrigado mais uma vez, Wilson e Ruben, pela participação e pela disponibilidade, queria só fazer uma rápida introdução, de novo, do que é o Projeto Filigrana, o que a gente já conseguiu produzir até aqui. E eu acho que a importância, até porque a gente já está na quarta edição, e ela tem se consolidado, esse projeto, dentro da filatelia e da literatura filatélica no Brasil, que a gente tem conseguido produzir. Isso tem sido marcante, não só Brasil, mas a gente também tem visto isso e os bons comentários mundo afora. Fazer uma rápida história aqui. O projeto Filigrana ele iniciou graças à edição BIM, que nada mais é do que a inicial de Brás, Igor e Macedo, que no final de 2020, três amigos em pandemia, se falando e justamente pensando e vendo a necessidade de produção de literatura filatélica no Brasil, que decaiu muito nos últimos anos, e a gente já não tinha mais uma produção significativa disso. Então, daí surgiu a necessidade, no final de 2020, e a ideia da gente retomar esse processo, da gente retomar esse projeto, e foi onde nasceu o projeto Filigrana em si. Então, como primeira iniciativa, e como primeiro número, na verdade, nós convidamos ao bom amigo Rubem Porto para poder trabalhar com a gente e trazer para a gente justamente o primeiro número. Seria a primeira edição, que foi o nosso teste. O Rubem confiou na gente esse artigo dele sobre o estudo dos APOs, que é o Army Post Office, que a gente conseguiu trazer. Criamos, quebramos a cabeça, discutimos formas, jeitos, desenhos de como isso ficaria, até que a gente conseguiu ali em 2021 tirar a ideia e colocar ela efetivamente no papel, onde a gente teve esse primeiro trabalho com aproximadamente 80, 90 páginas, totalmente colorido, imagens em alta qualidade. E foi justamente para nós, os idealizadores do projeto Filigrana, junto com o Rubem, onde a gente viu também uma grande diferença, trazendo imagens em alta resolução, imagens em boa qualidade, com boa impressão, e que a gente conseguiu ter isso e entregar isso para a filatelia brasileira, para os colecionadores e para aqueles interessados em se aprofundar em diferentes temas. Então, daí a gente conseguiu seguir, onde também, no final de 2021, a gente trouxe o estudo dos aerogramas do Brasil. Esse já é um trabalho do Reinaldo Macedo, do Miguel Magalhães e meu, que a gente conseguiu apresentar. Felizmente, chegamos no na terceira edição, onde, na verdade, foi um estudo que nasceu dentro de um grupo de WhatsApp, que é o WhatsApp de censura postal, de estudo de censura postal, e que trouxe um estudo bastante aprofundado justamente entre o período entre 1917 e 1933 da censura postal no Brasil. E meio até como uma linha do tempo, a gente trouxe, novamente com a ajuda do Rubem, e dessa vez também em parceria com o Wilson, esse que a gente hoje vai abrir aqui o espaço para conversa sobre o serviço postal da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, que é mais, novamente, um estudo que a gente trouxe. Esse é o maior estudo que a gente teve até agora dentro do projeto Filigrana, com 200 páginas. De novo, 100% colorido, imagens em ótima qualidade, em ótima definição, com envelopes e peças e ajuda de diversos amigos. Então, o que a gente consegue entender é que o projeto está sendo muito bem aceito, de novo, não só no Brasil, mas também fora do Brasil.
está tendo uma ótima repercussão dos nossos amigos filatelistas, Argentina, Peru, Uruguai, Costa Rica, Estados Unidos, sempre também com palavras de apoio e sempre com o bom reconhecimento desses estudos. Não sei se Macedo, Brás, se vocês querem complementar alguma coisa, ou a gente já começa direto com os autores. Foi perfeito, Igor. Eu apenas acrescentaria o seguinte, dando ênfase ao que o Igor observou, certamente que esse trabalho é uma doação de todos os lados. Não se busca resultado financeiro e apenas uma contribuição da inteligência proporcionada pela inteligência e pesquisa daqueles que se debruçam pelo que tem, o que pode informar a filatelia brasileira. E hoje, os grandes atores são o meu querido Rubem, meu querido Wilson, e, portanto, eu acho que agora eles comandam a festa, né, Igor? Por favor. Então, Rubem, Wilson, espaço de vocês. E, mais uma vez, o meu e o nosso, em nome da edição BIM, muito obrigado por confiarem o estudo de vocês na gente e nesse maravilhoso trabalho que o pessoal tem gostado tanto. Ô, Wilson, começa você aí, Wilson. Eu falo muito. Bom, quero inicialmente agradecer o Rubem pela oportunidade de a gente escrever esse livro juntos, né? Eu acho que o Rubem é um dos nossos mestres da filatelia, da história postal, e eu fiquei bastante honrado em participar desse trabalho, até porque a Força Expedicionária ela é meu tema de pesquisa fora da filatelia. Então, o contato que eu tenho com a história da FEB se dá por meio da pesquisa em história, inicialmente com ex-combatentes, né? E mais tarde com o patrimônio fotográfico da FEB. Eu sempre tive esse contato, né? Tenho esse contato com a filatelia por meio da temática que eu trabalho, que é assim, o Brasil na Segunda Guerra Mundial, que é uma coleção que eu estou preparando em filatelia aberta. Mas o que eu achei interessante assim, esse esforço nosso de reunir, de contemplar, né, o que já tinha sido produzido, se produz sobre o Serviço Postal da FEB há bastante tempo, reunir isso numa edição e completar, ampliar o estudo com documentação inédita, né? Como o Rubem pesquisou no AEX, na Bibliex, né? E peças filatélicas que são de grande qualidade e que fazem parte da coleção do Rubem, que foram cedidas por colegas, amigos filatelistas para fazer parte dessa edição. Eu quero falar uma coisa também em geral do projeto Filigrana e da história postal no Brasil, né? Para um profissional do campo da história, a história postal brasileira está com uma maturidade muito grande. Eu acho que a gente precisa fazer esse registro, né? Quanto mais eu acompanho a SPP, o Rubem, o Reinaldo, toda essa discussão que a gente faz nas nossas redes, né, de contato, uma coisa que eu percebo agora, a iniciativa da FEBRAF de criar a academia, né, de história postal brasileira, eu acho que é importante a gente ter claro que a gente atingiu um patamar de maturidade de pesquisa em história postal significativo, né? Eu, quando comecei na filatelia, quando adolescente, eu me lembro do Bailong falando de pesquisa em história postal, né? Do Roberto Bailong falando de como é que se faz a pesquisa, o Francisco de Paula Sobrinho com a história postal de Minas, né? E de lá para cá o que eu enxergo assim um crescimento qualitativo da pesquisa em história postal, né? E o projeto Filigrana ele expressa isso. Então eu acho que é necessário fazer esse registro
porque é algo que enobrece a filatelia brasileira. Além dos excelentes resultados que o Brasil vem obtendo em exposições, há uma maturidade na pesquisa em história postal, que eu acho que a próxima etapa é a internacionalização dessas pesquisas, é cada vez mais a gente publicar fora, permitir o acesso, né, de um público que não lê em português, né, para esses resultados de pesquisa, que do ponto de vista da metodologia é bastante próximo do que a gente faz na academia, na pesquisa em história. Então, é algo que tem que ser registrado, né? E no caso do serviço postal da FEB, do SPFEB, né, a ideia foi a gente produzir um trabalho de historiografia mesmo, com fonte primária, né? Muita fonte primária. Eu acho que assim, o que mais chama atenção nesse material é essa abundância de documentação primária que permite a gente ter uma visão bastante rica da criação do SPFEB, do seu funcionamento e do processo de extinção dele. Então, eu estava conversando isso muito com o Rubem, né? Essa riqueza de informação, de dado, né? Que vai além de quem coleciona, por exemplo, o serviço postal da FEB. Há uma pessoa que, por exemplo, tem um matemático que vai utilizar uma carta transportada, que transitou pelo serviço postal da FEB, ele tem nesse material uma fonte para contextualizar esse material e enriquecer a sua coleção, independente se ela seja de história postal, de censura ou mesmo temática. Então, a ideia é entregar um material rico de dados históricos e de uma boa discussão para que isso seja utilizado de várias maneiras na filatelia, né? Para mim é muito claro isso, né? Uma outra coisa, eu tenho um primeiro capítulo que é uma contextualização da FEB. A ideia é também fornecer um panorama, né, da história da FEB, do percurso da FEB, um resumo histórico, é, antenado com o que a gente vem produzindo nos últimos 15 anos sobre a FEB. A gente escreve sobre a Força Expedicionária Brasileira, pelo menos, desde que ela foi criada. Desde que ela foi criada, em 43, a gente tem as mais variadas produções sobre a FEB. Agora, nos últimos 15 anos, pelo menos, a gente tem visto um processo de renovação da historiografia sobre a FEB. Cada ano sai sempre material novo, muita produção. Então, a ideia também foi contemplar essa produção e trazer um resumo histórico da FEB em sintonia com o que está sendo produzido em nível acadêmico, né? Então é isso, eu vou passar a bola para o Rubem, né? E aí a gente vai conversando, vamos interagindo, se tiverem perguntas eu vou respondendo, o Rubem também, vamos trocar ideias sobre esse livro, né? Legal. Então, acho que o Wilson foi perfeito num monte de coisas, né? E só essa parte inicial aí, que na verdade é um pouco de exagero da parte dele. Tem sido um prazerzão, cara, trabalhar com o Wilson, né? Já é a segunda parceria nossa, né? Que resulta, né, em alguma coisa assim mais substanciosa, né, Wilson? E certamente a gente já anda conversando aí para coisas futuras, né? Ah, muito fácil, cara, trabalhar com esse cara, porque talvez até por causa do nosso estilo mesmo, né? Da nossa vivência mesmo no meio acadêmico. Então, a gente já tem ali as manhas, né? De como a gente vê a produção, né? Da ciência. E, e produzir o livro foi assim, numa dinâmica muito tranquila, eu diria. A gente estabeleceu fundamentalmente o que a gente iria abordar, né? Foi o primeiro passo.
Depois ele fez um sumáriozinho, mandou para mim e falou: ó, pensa nisso aqui, nessa estrutura, eu ajustei uma coisinha ou outra, e ó, eu faço isso, tu faz aquilo, tu faz aquilo outro, depois a gente junta tudo e vê como é que fica. E foi exatamente assim que a gente fez, né? Mas, eu acho que foram duas decisões que a gente tomou, que eu acho que são tremendamente importantes, e que o Wilson já tocou, mas é bom a gente reforçar, né? A primeira coisa foi contextualizar o que é a FEB, né? Ou seja, apesar de ser um livro voltado para o ambiente filatélico, né, a gente está tratando de um evento histórico de relativa não, de muita importância na história militar brasileira. Ponto, né? Então, até para a gente entender melhor o que foi o serviço postal, para a gente entender melhor as dificuldades desse serviço, da instalação desse serviço, de colocar esse serviço para funcionar, era muito importante a gente entender o que foi a FEB, né? Então, nisso a gente fechou rapidamente. É preciso que a gente contextualize, né, o que foi a FEB para que o serviço postal ele seja encaixado dentro dessa organização, ou má organização, ou boa organização. Porque, obviamente, que o serviço postal funcionou, mas como a gente mostra com muita clareza, o início foi absolutamente caótico. Como foi caótica o início da instalação da própria força, né? O Brasil se meteu num negócio que ele nunca tinha feito, né? A convocação de milhares e milhares de soldados, a ideia de mandar 100, 200 mil soldados, né? E tudo isso, né, no final das contas, foi sendo ajustado à própria evolução do conflito, né? E as possibilidades reais, né, que o Brasil tinha de efetivamente contribuir com a parte dele nesse conflito, né? Então, a contextualização eu acho que é muito importante, porque, como o Wilson bem falou, a gente procurou fazer também um livro que fosse além. Ele é um livro de filatelia, mas ele precisava ir além. Ele precisa ser um livro, ele precisava, né, e a gente espera ter alcançado isso. Eu acho que a gente alcançou, particularmente acho isso, e sei que o Wilson também acha. É um livro histórico, é um livro para a história militar brasileira, a área que o Wilson milita com tanta precisão, com tanta vontade, é o elemento de estudo dele. Então, acho que esse é um grande ganho, né, digamos assim, também para o projeto Filigrana, porque eu entendo que a gente tem, com esse livro, a possibilidade de sair do meio filatélico. Acho que é um livro que repercute no ambiente da historiografia militar brasileira, né? E certamente eu e o Wilson vamos tentar trabalhar isso, tentar divulgar isso, né, nos eventos que possam ser abertos, né, a esse tipo de participação. Então, além da gente ter conseguido explicar, né, o funcionamento do Correio, e, obviamente, isso é tremendamente importante também para a gente, como filatelista, mas muito mais como historiador postal. Eu acho que é um livro que uma pessoa que não faça coleção de selos, que não faça coleção de cartas, que não seja um historiador postal, ele também pode pegar o livro e ler para entender, né, como é que o Brasil conseguiu montar um serviço que se mostrou muito eficiente a partir de um momento em que foi reorganizado, né, depois de 3, 4 meses de caos total, né? Como é que a gente conseguiu, naquelas condições, criar, né, um ambiente que foi absolutamente funcional até a sua extinção, né? Um mecanismo que funcionou bem, que, de certa forma, depois que a gente entende direitinho e que a gente vê como é que ficou o funcionamento, era simples, não tinha nada de muito sofisticado, tá certo? Mas, para ser funcional, as várias engrenagens dessa simplicidade, elas precisavam estar bem conectadas, né? Ou seja, as cartas tinham que sair daqui e chegar na Itália. As cartas da Itália tinham que sair da Itália e chegar aqui. Dentro de um contexto, né, pessoal, não vamos esquecer,
em que a carta era o elemento fundamental de contato, tá certo? Entre as pessoas, né? Principalmente entre aquele soldado e a sua família. Então, na verdade, a gente também realça isso em parte do livro, né? É, Era absolutamente fundamental, né, que o correio funcionasse. E daí o desespero que a gente percebe quando a gente vai, exatamente, eu acho que essa é outra coisa bastante importante, quando a gente vai nas fontes primárias, né, a gente lê os relatórios, a gente lê as portarias, a gente lê as cartas, a gente lê os documentos, e em certo nível a gente vê um certo desespero nessa parte inicial, porque simplesmente não estava funcionando. E as pessoas começaram a se revoltar, tanto lá, os pracinhas lá na Itália, que não recebiam cartas das famílias, quanto as famílias que também não recebiam qualquer informação vinda do fronte, né? E naquele momento isso era algo terrível para a moral da tropa. Isso precisava ser corrigido, como acabou sendo, né? E a partir daí, então, a coisa começou a funcionar numa frequência, né? E com uma qualidade, né? Muito superior, né? Então, é, é, é nesse sentido que eu acho que aquele capítulo 1, né, que o Wilson tão bem escreveu, ele coloca essa contextualização, ele dá para a gente essa situação, né, para que a gente possa entender também as dificuldades, né, que o Correio, no momento de sua instalação, passou, né, e mais do que isso, a dificuldade de mantê-lo ativo, que apesar da sua simplicidade em concepção, né, a manutenção desse funcionamento, por mais simples que fosse, exigia uma logística muito pesada, uma logística muito bem azeitada, uma coisa muito bem montadinha, tá certo? Porque, inclusive, né, não vamos esquecer, ele não era 100% controlado pela Força Brasileira, porque levar as cartas para a Itália, né, era função exatamente das tropas americanas sediadas lá no Rio Grande do Norte. Então, tinha uma etapa, né, na verdade, que não cabia, né, às forças brasileiras de fazer, digamos assim, essa engrenagem funcionar. Não é? As cartas eram, os malotes eram entregues, né, para que fossem transportados nos aviões da Força Aérea Norte-Americana e entregues lá na Itália para então ser feita a eventual distribuição. Então, tudo isso, apesar da ideia ser simples, não, eu vou recolher aqui, eu vou censurar ali, vou botar na mala aqui, vou mandar para lá, o avião vai levar, o cara vai receber, eu vou censurar de novo, eu vou mandar para a tropa, mas a tropa se deslocar, né? E aí a gente entende por que tem aqueles carimbos de estação postal 1 e 4. E aí a gente se pergunta, mas por que era 1 e 4? Cadê o 2 e o 3? Era para ter o 2 e o 3, mas não teve nem tempo de se instalar o 2 e o 3, porque a tropa começou a avançar tão rapidamente, e lá mesmo no início o tumulto, né, o organizacional também não era grande, né? Não era uma coisa tão simples, e, na verdade, ó, vamos ficar com um que vai ser o fixo aqui no quartel-general, né? No posto de comando, e esse 4, que foi o primeiro que foi instalado, que vai ser o transitório, que vai atrás da tropa. Onde a tropa for, o carimbo 4 vai estar presente e esquece o 2 e o 3, e seriam estações postais que seriam referentes a outros tipos de atividade. Isso não foi implementado. Então, a gente começa a partir e acho que o Wilson falou uma coisa que é tremendamente importante. A gente ir nas fontes primárias te permite ter uma compreensão melhor disso, né? Porque uma coisa é você ouvir dizer, uma coisa é você se ouvir dizer pode ser uma interpretação, né? Que alguém deu aquilo que leu. Mas quando você vai lá e pega o documento original, pega os relatórios, pega as portarias, pega toda uma seção que eu pesquisei aqui na Bibliex de documentos secretos, que agora não são mais secretos, evidentemente, mas na época está lá escrito, lá, batido carimbo secreto, e você vê as dificuldades, porque isso era um assunto de Estado. O mau funcionamento inicial, né, do serviço postal da FEB
era um assunto de Estado, porque, como eu falei, era o único elemento de comunicação, né, existente. E aí isso se propaga não só para as cartas, mas também para os telegramas, né? Os telegramas são outra coisa tremendamente interessante dentro desse contexto, porque, a princípio, 4 empresas foram habilitadas. Era um serviço cobrado, inclusive, né? 4 empresas foram habilitadas, mas, porra, cara, você só encontra telegramas de uma única empresa. E as outras? O que aconteceu? Aí você vai lá na fonte primária e descobre que uma delas realmente, ó, só apareceu e sumiu. Apareceu num dia e sumiu no outro. As outras 2 tentaram. Parece que uma ainda conseguiu emitir 1.200 telegramas, mas eu nunca vi, não consegui chegar, nem mesmo numa imagem. A outra se fundiu a essa, a Cable, né, que acabou sendo aquela que transmitiu os telegramas. Então você vai construindo, né, vai construindo as ideias, né? Não é construir a história, porque a história está lá. A gente vai construindo as ideias, a gente vai pegando, né, pedaços, vai montando um quebra-cabeça e consegue contextualizar isso com as peças filatéricas, né? E aí a gente traz também, né, para o lado nosso, né, para o lado nosso afetivo aí da filateria. E aí, cara, cabe alguns agradecimentos, né? Primeiro ao pessoal que editou, né? Brás, Igor, Reinaldo, cara, vocês são demais. Acho que o que vocês estão fazendo é algo tremendamente especial. Não é um pouco especial, é tremendamente especial e, assim, vai contar eternamente com a nossa gratidão, porque o projeto é exemplar, tá certo? A gente tem que agradecer também aos caras que patrocinam isso, né? Então, tá lá o Constantino, está lá o Acef, está lá o Jungs, né, o Fevereiro, né, que ajudam na construção desses elementos com os patrocínios. E especificamente, né, nesse trabalho, a gente tem que agradecer também a pelo menos dois que estão aqui, né, com a gente. Né? Ao Domingos foi, cara, falei para Domingos, ó, manda aí teu material. Ele falou, me dá 2, 3 dias. Juntou, rapaz, mas veio tudo dissecado, não deu trabalho nenhum. Veio tudo organizado direitinho, as descrições numa planilha. Ó, essa peça é isso aqui, o que tem de importante é isso aqui. Domingos, cara, muito obrigado mesmo, até porque as peças, algumas são peças excepcionais, né? Vamos deixar claro, né? O Reinaldo com os telegramas também, né? O telegrama social, que o Reinaldo tem um muito bonito, o meu é bem feinho, então a gente acabou usando o Reinaldo. O Miguel, cadê o Miguel? Está ali, estou vendo o Miguel ali com a perna para o alto, com a carta do Castelo Branco, né? O Roberto Aisler que também colaborou, o Henrique também, a gente usou o material também do Henrique, né? Relativo ao treinamento, né, do pessoal da aviação, né, da FAB, um documento, são 2 peças muito raras que estão lá na coleção do Henrique. Então, sabe, a gente agradece também a vocês, a cada um de vocês que permitiu o uso, né, dessas imagens, porque assim, eu nunca penso que o trabalho está esgotado, mas eu acho que a gente avançou tremendamente, sabe? Eu acho que para quem hoje quiser estudar a FEB, esse livro ele corresponde assim a uma compilação de coisas que já tinham sido feitas, né? Não vamos esquecer, tem 2 trabalhos importantes que a gente resgatou parte deles, tá? Mas eram trabalhos assim feitos ali quase que quando a FEB estava sendo finalizada, né, a sua atividade. Então, era uma coisa meio precária, né? A gente foi lá, checou muita informação, algumas batiam, outras não eram bem do jeito que estava, mas principalmente a gente conseguiu, né, colocar aquilo que esses autores já tinham trazido, e muito mais, é bem verdade, mas aquilo que inicialmente eles tinham trazido, e que estavam lá desenhados à mão, né, com a gente colocou no documento postal. Né? Então, acho que isso é um ganho
tremendo também, né, na descrição do material. E é um material muito rico. Pode parecer que não, né? Porque, pô, a princípio você diz assim, pô, mas tu falou que o correio é simples, um negócio que vai ali, censura, vai. Mas quando você para, quando você olha, quando você estuda, você começa a descobrir coisas diferentes, né? Você começa a descobrir que tem um carimbozinho das enfermeiras, você começa a descobrir que tem uns carimbozinhos vermelhos, que você não sabe por que que tem. Você começa a descobrir que, porra, cartas da FEB foram parar no Paraguai, e isso não estava previsto. Então, né, tem os telegramas, né? A gente vê que tem dois tipos de telegrama, e vai por aí afora, vão aparecendo as coisas, né? Vão aparecendo as diferenças também nos elementos postais, no tipo de carinho, coisas desse tipo. Acho que tem ali uma contribuição bacana para quem se aventurar aí pelos caminhos da fé. Mas acho que a, a contribuição, assim, não vou dizer mais importante, mas que tem tanta importância quanto a contribuição filatélica, que eu acho que esse livro tem um potencial de ser inserido no contexto da história brasileira, da história militar brasileira, e eu tenho certeza que o Wilson vai saber explorar isso com bastante propriedade, né, sendo ele do meio, e a gente ainda vai falar muito desse livro. Portanto, editores, talvez sejam necessárias aí novas edições. É isso, pessoal. E a gente fica aí à disposição agora para conversar aí, abrir uma conversa aí com vocês. Quaisquer dúvidas, alguns já receberam, né? Eu ainda não recebi, mas o meu está chegando, é porque eu pedi para o Igor segurar um pouco, eu estava viajando. Alguns já receberam, já folhearam. Qualquer dúvida aí que vocês tenham, agora é conversar sobre FEB, sobre as peças, né? Eu acho que tem muita coisa bonita ali, né? E muita coisa rara, né? Vamos deixar claro também, né? Que tem coisas ali que certamente vocês só vão ver ali no livro ou nas coleções, né? Nossas, né? As cartas dos generais, por exemplo, com exceção de uma que não está ali, né? Eu não tinha imagem, todas as conhecidas estão ali. Aí você diz assim, pô, mas só tem três ou quatro. Não, tem três, né? São três, acho. A quarta não está ali, porque só tem isso mesmo, né? Então, vamos procurar, de repente aparece mais alguma por aí, guardada em algum lugar, né? É, esses carimbos específicos da LBA também são uma coisa muito legal de se trabalhar. Um inteiro postal da LBA, que também foi emitido, e que tem muito poucos circulando, muito poucos circulando. Algumas correspondências da FEB que circularam via APO e que vem até com aquele. Aí junta lá com a primeira edição aí do filigrana, com aquele padrão de endereçamento do APO, que também são raríssimos, tá certo? Os documentos, né, relativo à participação da FAB, né? Vamos lembrar, a FAB surgiu durante a Segunda Guerra, né? Surgiu ali, né? O Senta-Pua é a FAB, né? É a FAB surgindo, né, Wilson? E essa documentação é extremamente rara. A gente tinha aí talvez umas 12, 13 cartas conhecidas. E aí, no encontro lá de Ribeirão Preto, eu estava vindo-me embora quando apareceu lá um massinho de cartas desse. E, curiosamente, tinha uns 5, 6 cartas do, desse grupo de aviação de caça, que não estão no livro, porque o livro já estava fechado, já estava pronto, mas aí já apareceram mais algumas coisinhas e tal. Então tem muita coisa ainda, do ponto de vista filatélico, que eu acredito que possa surgir, até por conta da gente estar chamando a atenção, porque aí vem uma questão, né, que eu acho que o Luiz concorda comigo 100%, a gente precisa divulgar, cara, o conhecimento, a gente precisa pesquisar, a gente precisa ter a responsabilidade da pesquisa bem feita, né? Dentro das limitações que a gente vai ter, com toda certeza, pesquisa é isso, e a gente precisa divulgar, a gente precisa escrever, a gente precisa colocar na rua, para que outras pessoas possam também
tomar conhecimento daquilo e começarem, eventualmente, a se interessar por aquilo, acharem outras coisas, né? Criticarem algumas coisas que a gente possa ter interpretado de maneira equivocada, enfim. O processo da construção do conhecimento é esse, né? Não se constrói conhecimento finalizado, né? Não existe isso na ciência. A ciência é a construção coletiva ao longo do tempo. Essa é uma frase que eu repito sem me cansar, porque é no que eu acredito. É na ciência que eu acredito. Então, a gente tem que escrever, a gente tem que publicar. E aí, mais uma vez, o agradecimento aos caras que estão propiciando que a gente consiga fazer isso, né? Porque eu acho que, a nível internacional, a repercussão é a melhor possível. Eu recebo muitas mensagens perguntando se a gente não vai fazer uma versão em inglês. Eu digo, porra, meu irmão, já é tão difícil a gente fazer em português, vai fazer também em inglês é um sonho, mas, enfim, Tu sabes, Rubem, assim, curioso. quando a gente fala do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a nossa participação militar na campanha da Itália foi uma participação modesta, né? Uhum, A gente enviou aí uma divisão de infantaria. A ideia original era enviar um corpo de exército, não foi possível. uhum, A gente enviou um esquadrão de caça, né? Só que isso uhum, desperta uma curiosidade muito grande. E de uma forma geral, os produtos, né, os vestígios dessa participação, como, por exemplo, os documentos filatélicos, cartas, marcas postais, selos, chamam muito atenção. É interessante como tem essa visibilidade. Por exemplo, o estudo da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial fora do Brasil é bastante grande. A gente tem uma produção e tem uma curiosidade. Isso é uma coisa muito interessante. E a filatelia do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ela tem um potencial bastante grande, porque a gente está uhum. falando do serviço postal da FEB, mas teve o primeiro grupo de aviação de caça, que o Rubem falou, Isso. tem as marcas postais das correspondências de soldado, que eram aquelas franquias de soldado das É, guarnições que estavam servindo no Brasil, tem as uhum, correspondências das missões militares americanas no isso. Brasil, tem os APO, então é um recorte da história postal brasileira bastante rico, né? Com uma potência bastante grande de produzir coleção e de estudos históricos, né? E Uhum, no caso do serviço postal da FEB, na história a gente está muito acostumado a trabalhar com cartas de expedicionários, mas o regime de comunicação em que essas cartas foram colocadas em circulação sempre foi muito difícil de se entender. Então, ao trabalhar a estrutura e o funcionamento do serviço postal da FEB, a gente também procurou contribuir com o entendimento do regime de comunicação em que essas correspondências circularam, o porquê que elas tinham que ter um determinado teor, né? O porquê que elas tinham que ter um determinado discurso, né? Havia aquilo que se podia falar, não se podia. Então, com essa documentação, com esse trabalho, eu acho que isso contribui, aproxima muito, né? Outros estudos, né, de história militar. Eu acredito, Rubem, assim, né, pelo pessoal que eu venho conversando, tem muita curiosidade, né? Aí o Igor me avisa que já está esgotada já a edição. Pois é, por isso que eu falei, eu devo providenciar uma outra edição, É, porque eu acho que vai causar uma repercussão maior do que aquela que a gente esperaria no início. é. Só para É comentar, isso, pessoal. Acho que estamos, agora a gente estamos está aí abertos a para. gente fazer essa nova, tá? Só Uhum, vamos ter um número significativo que justifique a nova uhum, impressão. Vamos para cima, contem comigo. legal. E agora vamos conversar, pessoal. Agora é com Posso vocês fazer aí. uma pergunta, Rubem? Claro, é. Dentro daquela nossa conversa outro dia, quando a gente estava conversando sobre os vales e a proposta sempre de novos Uhum. estudos, uma coleção FEB é uma coleção de 5 quadros? É uma coleção replicável? Como é que você vê isso se alguém tiver a intenção de armar essa coleção?
Então, olha só, eu comecei com FEB com uma coleção de um quadro, né? Isso lá já tem, sei lá, 20 anos, tá? E a FEB chegou do mesmo jeito que o APU chegou, né? Chegou porque eu comecei a ver censura. Eu estudava as censuras e as cartas da FEB eram censuradas. Aí eu entendi que, na verdade, eram coisas diferentes. APO era um negócio, FEB era outra coisa, e as censuras, né, também tinham dois pacotões, a censura pré-37 e a censura pré-39 e a censura pós-39. E aí eu comecei a dividir essas coisas, né? E aí montei uma coleção de um quadro da FEB. Se você me perguntar se eu consigo mostrar o funcionamento do correio da FEB em um quadro, a minha resposta é sim, né? Desde que eu fique limitado àquele negócio do tipo assim, ó, a carta era transportada do Brasil para a Itália dessa forma e da Itália para o Brasil dessa outra forma. E para por aí. A grande pergunta que eu sempre me fiz é: essa coleção, que ela se sustenta em um quadro, ela consegue ir para 5 quadros, que é exatamente isso que você está perguntando? E aí eu fiz uma tentativa inicial, né, de levar ela para 5 quadros, mas daquele meu jeito, né, meio sem tempo. Mas aí, para forçar fazer os 5 quadros, eu escrevi uma coleção acho que uma Abrapex que teve aí em São Paulo, se eu não estou enganado. E aí, claro, montei, né, de forma ali, em cima da hora, aquele negócio todo, né, e não ficou lá grande coisa, né, porque faltou tempo exatamente para esmiuçar ela. O livro teve outra, digamos assim, contribuição, digamos assim, para a minha coleção. Porque aí eu peguei a coleção e desmontei ela toda. Eu falei, ó, a partir do momento que eu comecei a olhar o que eu já tinha anotado aqui em casa, porque essas minhas idas, por exemplo, a Bibliex, ao arquivo geral lá do Exército, né, no Palácio do Duque de Caxias e tal, isso não foi de agora para o livro. Eu já tinha isso, sei lá, 7, 8 anos eu tinha feito isso. E estavam guardadas aqui numa pasta, né, que eu nunca tinha tido tempo de mexer. Aí eu comecei a mexer nessas minhas anotações, nas xeroxes que eu consegui fazer. Na época era uma dificuldade você conseguir xerocar o material lá. Posso até falar disso daqui um pouco, porque era duro pesquisar lá. Eu comecei a ver, cara, que um monte de coisa que eu tinha colocado na coleção, Reinaldo, como explicação, como descrição, estava completamente errado. Completamente errado. Aquela coleção ela devia ter ganho, no mínimo, uma participação especial. Nem bronze ela merecia, tá certo? Porque era só um amontoado de cartas, na verdade, entende? E não tinha, eu achava que tinha algum estudo, não tinha estudo nenhum. O estudo estava todo guardado dentro das minhas pastas. E aí, quando a gente resolveu, né, que ia fazer o livro, a primeira coisa que eu fiz questão de fazer, de verdade, foi pegar a coleção e desmontá-la toda e jogar tudo fora. Quer dizer, não as peças, jogar tudo que estava escrito, as folhas todas, eu joguei fora. Eu não queria nem me lembrar daquilo, sacou? E aí, respondendo a você hoje, sim, eu monto uma coleção sólida de 5 quadros com material da FEB. Monto. Não Replicável? replicável. Replicável? Até certo nível, sim. Tá? Agora, vai haver grande dificuldade na replicação dessa, mas aí é natural, né, cara? Vai haver grande dificuldade em replicar as grandes peças. Aí isso é inerente a qualquer coleção. Então, quando você for tratar da FEB e for tratar do grupo de caça, você vai ter uma certa dificuldade de arranjar material, né? Se você vai querer retratar, por exemplo, a censura livre, né, que era algo só permitido aos generais, você vai ter dificuldade, porque esse material não está disponível, tá certo? Ou se está disponível, não vem para o mercado há muito tempo, porque o que veio para o mercado é isso que a gente está apresentando lá no livro. Então, nesse sentido, ela pode ser replicada nos seus aspectos mais generalistas, sim.
Mas na especificidade, né, das grandes peças, vai ser a mesma dificuldade que você vai ter para montar. Eu não acho que seja mal comparando, mas eu vou usar a expressão: se você quer montar uma coleção de óleos de boi e quer usar as grandes peças de óleos de boi. Você não vai conseguir replicar, porque só tem uma quadra de 30 réis, por exemplo. Então, você pode até montar, mas você não vai botar uma quadra de 30 réis, porque só tem uma e possivelmente não vai estar contigo. Mas é possível fazer uma coleção honesta de FEB de 5 quadros. É possível. Existe uma coleção de FEB de 5 quadros na Itália. Ela esteve aqui na Brasília, tá? Ela participou da exposição Brasília. Era uma coleção quase tão atabalhoada quanto a minha, mas era melhor, tá? Eu acho que ela ganhou aqui até um vermelho, se não me engano, uma coisa assim, né? Tinha algumas peças muito interessantes, que obviamente, né, aquela coisa de sempre que a gente fala, na correria eu não consegui registrar. Quando eu fui registrar, já tinha baixado a coleção, então, mas tinha coisas interessantes lá. Mas tem uma coleção na Itália, sobre FEB, né? Mas não tem as grandes peças, não tem, isso que eu falo, não tem a abordagem do grupo de aviação de caça, não tem a abordagem das cartas livres de censura, tá? Mas tem peças muito boas referentes aos outros aspectos, né, inerentes ao correio. Então é possível, sim, é possível fazer para 5 quadros, e entendo que é possível replicar a coleção dentro dessas limitações, tá? E Legal. certamente, só finalizando, Reinaldo, e certamente agora, assim que eu tiver um tempinho, eu vou remontar a coleção e ela vai ficar muito mais bacana, e ela vai valer alguma coisa. Porque do jeito que ela estava, realmente, ela não valia grande coisa. Então, mas o É o Rubem, momento claro de pensa. fazendo um pensamento bastante prático, né? Na medida que não existe o conhecimento, na medida que o conhecimento não está difundido, aquilo apresentado é o que melhor existia, é o que melhor Sim, se conhecia. sim, sim, sim. É? Na medida que, entendo eu, e isso é grande parte da intenção do projeto Filigrana, não só perpetuar aquilo que é a história da filatelia brasileira, mas fazer com que as pessoas entendam que o seu material que está jogado no fundo de uma gaveta tem valor. Claro, Porque claro. isso vai fazer, que nem você bem colocou em Ribeirão Preto, aparecer um pacotinho de cartas no final, sabe lá Deus da onde saiu. Isso. Uhum. Agora vai ser um monte de outros, que um monte de gente vai Sim, começar a sim, olhar esse tipo de material. Então, vejo isso como muito positivo. sim. E acho assim, acho que vale o esforço da busca. E acho assim, não é que o livro seja um catálogo, mas o livro tem um registro, né? Como o Igor falou, e é fato, ele tem um registro com uma qualidade, né, de impressão excepcional. Então, os elementos postais que você precisa procurar, eles estão lá esmiuçados, eles estão lá explicados. Eu acho até que não é um catálogo, óbvio que não é um catálogo, mas é um elemento que você tem em mãos agora, né, para você fazer a sua pesquisa, seja no material que você já tem ou no material que você eventualmente passando aí por essas feiras, passando ali pelo comércio, enfim, você detecta e diga assim, opa, isso lá no livro o cara fala que é um carimbo diferente, isso aqui deve ser alguma coisa mais especial, e assim por diante, né? E acho, o Igor quer falar ali, o Miguel também, mas deixa eu só terminar uma coisinha. E acho também, cara, que isso traz também uma outra perspectiva que a gente tem que levar em consideração, que é valorizar, cara, essas peças. Porque a gente está falando de um correio militar, como o Wilson bem colocou, que a princípio era um corpo de exército, mas virou uma divisão. A gente coloca lá a tabela de quantas cartas foram circuladas, né, do Brasil para a Itália, da Itália para o Brasil, tirada de fonte primária, não vamos esquecer, tirada, né, dos relatórios oficiais do fechamento do correio, da FEB, está sendo, tá certo? Então, os números são aqueles, são os números oficiais, e aí você vê que
mesmo que todas as cartas tivessem sido preservadas, o que não, obviamente não aconteceu, o volume não chega a ser um volume expressivo. E quando você compara, por exemplo, o volume de cartas, né, da Itália para o Brasil, tá certo? Aí você vê que, obviamente, são as que estão mais preservadas, são os arquivos, né? São os arquivos que as pessoas da família guardavam. Mas aquelas que foram para a Itália, aquela que, né, a gente fala, né, Reinaldo, o cara guardava no bolso dobrada, Isso é muito é, importante. você está entendendo? Então, na verdade, você já vai criando com isso, né, os elementos de raridade. Cartas que vêm para o Brasil são mais comuns do que as cartas que vão para a Itália. Tá certo? Isso é certo, né? As cartas que ganham o carimbo de estação postal 4, carimbo grande, elas são mais comuns do que as cartas com carimbo estação postal 1 pequeno. Tá certo? Por quê? Porque o corpo de tropa estava andando, eram aqueles caras que escreviam. Os caras que estavam aqui atrás, eles também escreviam, mas eles eram em menor número, né? A mesma coisa, cartas do coletor norte. Cara, foram escritas 5.000 cartas. 5.000 cartas. Eu digo para você hoje, com toda certeza, não existem circulando no mercado, em coleções, não existem mais do que 30, 40, 50 cartas com carimbo coletor norte. Estou exagerando, estou sendo otimista, hein? Estou sendo bem otimista, tá certo? Então, cara, você vai criando, tem elementos ali que já te permitem, na verdade, criar também essa relação de dificuldade, de raridade, né? De você, como filatelista, buscar aquilo que, porra, isso aqui, ó, tem um coletor norte aqui, caramba, pega isso, meu irmão. Ah, mas a carta está rasgada, dane-se, rapaz. Que é isso? É uma carta que foi para a guerra. Quer que ela esteja lá bonitinha, limpinha? Eu queria ter uma que tivesse um tiro passando pelo meio dela. Ia ser fabulosa, para Um botar pouquinho de lá na abertura sangue. da minha. Talvez, eu não ia exagerar tanto, mas tudo bem. Ah, passou o tiro pelo meio e está no bolso de algum lugar, né? Não tem como. É verdade, é verdade. Mas entende? Então, essas coisas, elas são importantes, né? E aí eu acho que o livro também te dá agora uma base legal de você justificar esse nível de raridade do material. A gente colocou lá, né, também, né, todos aqueles índices, né, cara? Aquilo é uma coisa, cara, absolutamente nova, né? Você saber exatamente aonde o cara estava. Então, você pega a cartinha lá, é 390. Porra, vai lá, tá lá na tabelinha. Onde é que esse cara estava? Ele era do corpo médico. Ah, esse era do corpo não sei do que. Esse era da intendência. Não, esse estava tomando tiro lá na frente. Tá tudo dissecado. E aí a gente vai começar a ver que aqueles que estavam lá na frente tomando tiro devem ser mais raros do que aqueles que estavam atrás, que não tomavam tanto tiro. Então, aqueles númerozinhos também começam a fazer um sentido diferente. Eles não são mais só númerozinhos postos na cara, né? Então, acho que o livro traz, para a filatelia, traz esses elementos assim que são, do meu ponto de vista, impactantes. Eu acho que são bem impactantes. E só para Mas lá complementar, vão Rui, levando. só um segundinho, só para importante, o que a Claro. gente discutiu é exatamente isso, né? Uhum. O estado de conservação, a gente tem que levar em conta que o cara que Claro. recebeu a carta está na fronte de batalha, ele Uhum. vai abrir dentro da ansiedade dele, dentro do Isso. momento que der, e vai guardar como dá. Ele não vai pensar, não, no futuro o Rubem Porto vai precisar dessa carta. Então, deixa eu arrumar um estilete, abrir, colocar direitinho. Então, tem que levar em consideração, e isso foi até a minha observação no início da coleção de Uhum. 32, dizendo que tinha que se levar em Isso. consideração que isso estava na frente de Reinaldo, batalha. ainda tem mais. Esse cara que estava na frente de batalha, ele vai guardar o escrito. Ele vai jogar o envelope fora, rapaz. Ele vai guardar o É, envelope. verdade. Ainda bem que alguns guardaram, essa que é a verdade. Mas... Boa. Miguel, manda lá. Pá, eu, a princípio, queria dar os parabéns para vocês aí, que foi um trabalho, é um trabalho fantástico. Eu já, da capa até a última página, me fascinou, ficou muito bonito. E assim,
eu não faço FEB, né? Não sou especialista em FEB, tenho a sorte de ter aquele envelope, mas não é a FEB. Mas eu gosto muito de história, né? Eu sempre brinco que, pô, história é fascinante. Qualquer história de qualquer período, ela me fascina. Então, eu sempre brinco que a minha parte intelectual, em qualquer período, ela se conta até eu ter entrado na SPP e antes da SPP. Então, pô, o que eu aprendi de coisas, o que em todas as áreas, não é só na filatelia, não, aprendi muita coisa convivendo com filatelistas. E o que me chamou a atenção, eu acho que foi o Wilson, não sei se foi o Wilson, se foi você, Rubem, que comentou assim, pô, a gente pegou um sumário e falou, pô, vamos trabalhar nisso aqui. Então, isso me deixa curioso. O fator pesquisa, por exemplo, eu quero pesquisar a minha Segunda Guerra. Então, eu tenho muito material, mas eu não consigo organizar o que eu quero falar, entendeu? O que eu vou contar? É a mesma coisa que fazer o tal do plano da coleção. O plano da coleção. Pá, eu escolhi um tema. Beleza, colaboração e resistência. E me organizar para falar disso é que é um trabalho. Essas fontes primárias que vocês falam, essas coisas, isso fica tudo na minha cabeça assim, embaralhado. Rapaz, não consigo. Tudo bem, vocês são doutores, são professores, são catedráticos na área de vocês, tal e coisa. É lógico que, pô, vocês têm conhecimento. Meu conhecimento vai no ensino básico, parei lá atrás Não, e fui Miguel, cortar não é carne. conhecimento, não é, a gente não tem o conhecimento, a gente tem experiência, é diferente. Na verdade, é o que eu e o Wilson falamos, é que a nossa experiência acadêmica é facilitadora para a gente montar uma estrutura de pesquisa, porque é o que a gente faz, a gente vive disso, né? Então, eu entendo que é perfeitamente compreensível, acho que o Wilson concorda comigo, é perfeitamente compreensível que a gente, por conta dessa nossa experiência, dessa nossa vivência acadêmica, a gente consiga, não vou dizer que é um trabalho simples, mas a gente consiga, com uma certa rapidez, estruturar, ó, aonde nós vamos, o que é que nós queremos, como nós vamos fazer. Que essas são as perguntas que qualquer cientista minimamente treinado tem que se fazer para montar um projeto de pesquisa, né? O que nós vamos pesquisar, como nós vamos pesquisar, aonde nós vamos pesquisar e como nós vamos escrever. São essas 4 perguntas que a gente tem que responder o tempo inteiro. Então, a gente traz, obviamente, essa experiência. O sumário, quem fez foi o Wilson, porque o cara trabalha com isso. O sumário do livro, o Wilson fez. O que eu fiz foi que ele abriu lá um item que ele botava lá, o funcionamento do serviço, né? Nem sei como é que a gente escreveu lá, Wilson, mas era o funcionamento do serviço postal, alguma coisa. Aí eu peguei aquilo, aí com a minha experiência e com o material, e aí a coleção montada, mesmo que montada daquele jeito, foi um elemento facilitador, eu digo assim, não, isso aqui a gente vai subdividir nesses outros itens, né? E aí depois o Wilson pegou isso de volta, isso a gente já estava escrevendo o livro, inclusive, né, Wilson? Ele falou assim, não está legal, não está legal, a gente está subdividindo muito, vamos agrupar e botar em capítulo, vamos capitular essas coisas aqui, entende? Então, Miguel, vem da experiência da gente em fazer isso fora da filatelia. Talvez seja um pouco mais fácil, não sei. E a busca em fontes primárias é a mesma coisa. A gente, como cientista, né, ou pelo menos como pretenso cientista, a gente tem que buscar as fontes primárias. É o treinamento que a gente recebeu, né? Então, a gente vai atrás delas. No caso da FEB, as fontes primárias eram as bibliotecas do Exército. O Wilson já tinha pesquisado lá na região dele, o Correio Militar, já tinha pego algumas coisinhas referentes a processos, né, de correspondência de soldado e tal.
E eu tinha feito esse levantamento lá no Palácio Duque de Caxias, que foi tremendamente complicado, não sei agora, mas na época que eu fiz, cara, o palácio, a biblioteca, né, abria às 9h30 da manhã e fechava às 11 da manhã. E depois abria de novo às 2 da tarde e fechava às 3h30. Aí tu dizia assim, porra, mas entre 11h30 e 2 eu fico fazendo o quê? Aí o cara, não, você tem que sair, tem que ir embora e depois você volta. Teve uma vez que eu pedi pro capitão lá, que era o cara que cuidava da empresa, eu falei, cara, me tranca aqui dentro, deixa eu ficar aqui, porra. Finge que, finge que eu não estou aqui, tranca a porta. Ele falou, porra, não posso fazer isso. Eu falei, cara, mas não tem como render, você me dá 1h30 de trabalho de manhã e 1h30 de trabalho de tarde, com 2h30 entre uma e outra, cara. Um dia não rende. Mas foi assim que eu fiz a pesquisa lá. Esse cara me ajudou muito, porque teve uma hora que, veja, a pesquisa foi feita num tempo que a gente não podia fotografar, não podia ir com o celular, não podia fazer nada disso. E aí ele ficou com pena de mim mesmo. Disse assim, ó, você faz uma lista dos documentos que você tem mais interesse, que eu vou tentar xerocar para você. Aí eu fiz uma lista, né? E passados um mês, mais de um mês, ele liga para mim e diz, ó, dá uma passada aqui que tem material para você. E fui lá e ele tinha efetivamente xerocado boa parte do material que eu tinha solicitado a ele, que é o material que eu tenho aqui em casa hoje. E o resto, eu não vou pegar agora porque está distante. O resto, Miguel, era escrito à mão, cara. Eu copiava as portarias, copiava aqueles documentos secretos à mão, cara. Porque não podia fotografar, não podia fazer nada. Mas são as fontes primárias, cara. Ali é que está efetivamente o que aconteceu. Então, é uma informação preciosa para a gente. No teu caso, eu acho que realmente, né, tem que entender o que é que você quer fazer. A partir do momento que você diminua as tuas pretensões, também tem isso, né? Às vezes a gente quer abraçar o mundo, aí você vai conseguir montar esse sumário. Mas o sumário que a gente trabalhou para fazer esse livro foi o Wilson que montou, cara. Eu dei só uns retoquezinhos no que dizia respeito efetivamente ao Correio. E depois ele reformatou, a gente ainda foi lá e mudou a capitulação e tal, trocamos a ordem, inclusive, de algumas coisas, né, para dar mais fluência e dar mais, ter mais essa pegada, né, do olhar da história fora da filatelia, né? Para a gente isso era uma coisa importante, entendeu? Mas eu acho assim, acho que facilita sim, Miguel, o fato da gente trabalhar com isso, né? Eu não saberia consertar o motor de um carro, porque, cara, eu não entendo nada de mecânica, né? Mas o mecânico, para o mecânico é fácil, o cara desmonta e monta aquilo com facilidade. Eu acho que passa um pouco por aí, né? Eu estou bem, eu não sei nenhum dos dois. Ô, Miguel, deixa eu aproveitar essa resposta do Rubem, porque eu acho que a gente tem interesse em comum que é colecionar a Segunda Guerra. Uma coisa que eu faço muito quando eu penso uma coleção, minha coleção de Segunda Guerra, de Brasil na Segunda Guerra, eu estou montando uma coleção Open Class, de filatelia aberta, né? E a maneira com a qual eu organizo o plano da coleção, ele parte de dois movimentos, né? De uma leitura exaustiva do que se produziu sobre o Brasil na Segunda Guerra, que é a parte de pesquisa de conteúdo que a gente faz em filatelia, né? Principalmente quando se trabalha com filatelia temática. Mas uma coisa que eu estava errando muito era assim, eu montava o plano da coleção a partir da leitura. E aí eu ia tentar encaixar a peça no plano, e aí não dava certo. Eu alterei a ordem. Então eu tenho o conteúdo histórico, mas eu monto o plano a partir da fonte, que é a peça filatélica. Então, olhando o material que eu tenho, eu faço a seguinte pergunta: quais abordagens eu posso fazer a partir desse material? E aí se torna mais tranquilo para organizar um plano coerente.
porque o plano emerge do material que eu tenho e não de uma bibliografia que eu li, e aí eu tento encaixar o material na bibliografia. Eu acho que se você inverter a ordem, pegar o teu material, distribuir ele e olhar assim, ó, quais são as abordagens que eu posso fazer, o plano sai com mais fluidez. Porque às vezes a gente tem um conteúdo que a gente leu ali que quer encaixar na coleção, mas fica esgrimando com a peça filatélica para tentar encaixar, aí não fica coisa boa. Então, pega assim, ó, material, o que eu posso abordar a partir desse material? Se eu vou trabalhar, por exemplo, se eu tenho um material bastante rico das legiões estrangeiras na Wehrmacht, por exemplo, ali tu vai trabalhar em cima disso. Se eu tenho um material ali de movimentos de resistência, então eu vou investir no tratamento desse material, que foi o que a gente fez, né? Quando a gente vai montar um projeto de pesquisa em história, o contato com a fonte primária ele acontece na fase de preparação do projeto. Por quê? Porque a partir do olhar que eu vou ter nessas fontes primárias, eu consigo ver quais temas eu posso abordar em cima delas. Então, eu sugiro, né, porque é uma coisa que eu sempre penso quando estou trabalhando, a pesquisa em história e a pesquisa para montar uma coleção. É sempre assim, esse é o meu material, como é que eu posso abordar? Talvez eu acho que isso vai te dar uma luz maior, né, mais forte para organizar esse material. Bem sacado mesmo. É exatamente isso. Eu devo ter aqui uns, sei lá, 300, 400 livros sobre a Segunda Guerra Mundial que eu li e já esqueci. Você lê um pouco, os fatos marcantes te gravam, né? Então, eu já tenho um índice, por exemplo, dos principais fatos em ordem cronológica, tal, da coisa. Tenho isso. E agora eu resolvi, igual eu falei, eu juntei todo o material e fui fazer, mesmo capítulo que não vai entrar na coleção, tinha lá generais da Segunda Guerra, tal. Ele provavelmente não vai entrar em colaboração e resistência, talvez um ou outro. Então, todos os generais estão em folhas que eu montei, o general fulano de tal, e tudo material. Então, tem as legiões, tem de cabeça, mapas, eu tenho uma coleção de mapas também da Segunda Guerra, né, dos locais onde atuavam, aquela coisa, fiz. De cabeça não lembro, eu sei que deu mais de 200 páginas, então, para tirar 80, eu estou falando de página A4, né, ou para tirar 40 de A3, eu acho que tem o material. Eu só preciso mesmo fazer isso que você comentou agora, focar no meu material e não Exato. na parte histórica. Bacana, legal, muito bom. Parabéns mais uma vez aí para vocês. É um show de bola mesmo. Negócio muito legal. Vamos lá, gente. Eu tenho uma mensagem aqui do Márcio Protzner. Parabéns, Rubem e Wilson, o trabalho de vocês, espetacular. E aí eu tenho uma pergunta, tanto do Silchar quanto do Sávio Errara, que eu acho que elas até são bastante próximos, tá? Entre si. O Silchar, ele pergunta, houve algum fato curioso ou ao longo do processo de coleta de informações, uma peça ou informação difícil de obter? Obrigado pela publicação do livro, parabéns pelo trabalho e tempo dispensado. E o Sávio, ele pergunta também quais foram as maiores dificuldades enfrentadas na confecção do livro. Talvez aí possa... As perguntas acho que têm um pouco de proximidade, então... Bom, do ponto de vista filatélico, né, a dificuldade, na verdade, não estava nem nas peças, né, porque a gente trabalhou em cima das peças que a gente já conhecia, né? Então, o que está mostrado lá é aquilo que já estava circulando, né? É aquilo que estava na minha coleção, que está na coleção do Wilson, aliás, né? Todo aquele material inicial muito legal de registro
fotográfico que o Wilson tem, é super bacana, que tem muita coisa desse tipo, muito legal. Dos colegas, né? Tá aí o Domingos aqui, tá o Miguel com a cartinha lá do Castelo Branco, né? Do Henrique, do Aislan, ou seja, coisas que a gente sabia que estavam na área. Mas, por exemplo, eu fiz uma pesquisa, né, no grupo, inclusive, talvez isso mostre a dificuldade, ou talvez até a inexistência do material, sobre os telegramas, né? Eu saí perguntando para Deus e o mundo, inclusive para os comerciantes, né? E se eles podiam me dar uma olhada lá no acervo e mandar a imagem dos telegramas que eles tivessem. Sabe qual foi o resultado? Zero, né? Ou seja, os telegramas que estão ali, né, no livro, são aqueles que já eram conhecidos. Alguns, a maior parte, estão na minha coleção. Mas depois apareceu 2 telegramas aí no leilão, bem perdido aí em algum lugar, e mais nada. Então, por exemplo, essa foi uma dificuldade, porque, como eu falei, eram 4, a princípio, né, 4 companhias que estariam autorizadas a vender o serviço, né, telegráfico, e a gente não tinha registro de 3 delas, só tinha registro de uma. Aí depois a gente viu que uma se juntou com a outra. Então, tudo bem, são 3, mas dessas outras 2, aí a gente lá na fonte primária descobre que uma delas realmente desistiu do negócio. E a outra desistiu logo no início, mas teoricamente tinha mandado lá algum punhado lá de telegramas. Então, essa foi uma. A gente não conseguiu ilustrar essas outras companhias, porque é um material que simplesmente, até aqui, não está disponível, apesar da gente ter feito um esforço, né, de buscar, né, enfim, com os filatelistas, com o comércio filatélico, até mesmo em livros, né, eventualmente tinha algum registro e não achamos nada. Então, talvez, objetivamente, essas sejam as peças, se é que elas existem, né, mais difíceis, porque a gente não tem nenhuma delas. Depois seriam as cartas dos generais, né? Só para entender a importância delas, bom, o fato é que eram as cartas dos generais. Isso aí já traz, né, por si só uma importância. Lembrando que a gente tinha 4 generais, né, na FEB, o Falconieri, o Cordeiro de Farias, me ajuda aí, O o Zenóbio da Zenóbio, Costa e o Mascarenhas. isso, e o Mascarenhas de Moraes, né? Eram os 4 generais, e a gente tem cartas do Mascarenhas, a gente tem cartas tem uma carta do Falconieri, e só. Cordeiro de Faria. Não tem cartas do Zenóbio e não tem cartas do. Já esqueci de novo, quem faltou aí? Não, tem o envelope do Cordeiro de Farias, né? Do Tem o Cordeiro, envelope do Cordeiro. Claro, tem o envelope do que é a Cordeiro, capa E claro. do. não tem a do Zenóbio, né? A capa do livro. É a capa do livro. Não tem O a do Zenóbio Zenóbio. O Zenóbio na é que não tem, juridiqueira, então. né? O Zenóbio não tem. E por que essas cartas são importantes? Porque, dentro do que era previsto, né, no regime de censura, eram as únicas cartas que eram livres de censura. Então, elas têm um carimbo lá especial, né, de livre, né, de circulação livre, sem serem censuradas, tá certo? Então, essas são cartas importantes e difíceis, mas são cartas que a gente conhece essas 3 ou 4, não tem mais do que isso, né? Então, esses foram talvez os grandes desafios, a gente aumentar o acervo dessas cartas de generais, e aí surgiu essa que está com Domingos, né, que a gente ainda não tinha registrado ela, e agora está registrada, está lá no livro. Tem mais uma que está com o Henrique, né, o Henrique Cruz, e tem as 2 que tem na minha coleção, né? Então, essas foram, do ponto de vista filatélico, as grandes dificuldades. Mas eu digo para vocês que, assim, existem outras coisas quase tão difíceis quanto, né? Por exemplo, os inteiros postais da LBA são tão ou mais difíceis do que esse material, tá? Inclusive, existe um que eu só vi uma imagem, né? Um albino, né? Ou seja, tem até um problema aí de impressão, né?
Então, sabe, esses são grandes desafios. As peças diferentes são grandes desafios. Agora, mesmo as cartas que a gente possa considerar como mais simples, né? Algumas, às vezes, mostram alguns elementos que a gente diz assim, ué, mas por que isso está aqui? Né? Algumas têm selo. Não era para ter selo, tá certo? Não era para ter selo. Por que pagou? Aí você vai ver de onde é que ela veio. De repente, ela veio de um lugar afastado, onde o cara não tinha como mandar essa carta lá para o correio coletor do Rio. Então, ele faz a opção de pagar o transporte para o correio coletor, ao invés de chegar lá livre, ele para ganhar tempo, ele manda pelo correio mesmo, e o correio entrega lá no correio coletor e a carta circula selada, sabe? Então, tem essas curiosidades, né? A gente tem uma outra coisa que a gente não aborda tão profundamente no livro, só do ponto de vista filatélico, que é o corpo de enfermeiras, né? É importante registrar que havia um corpo de enfermeiras, né? Não ligadas diretamente à FEB, né? Mas à Missão Médica Brasileira, e existe um carimbo vermelho, né? Específico dessas enfermeiras, que são carimbos bastante raros, são bem pouco comuns. Então, agora a gente conhece, eu talvez conheça uma meia dúzia deles, 7, 8, não muito mais do que isso, sabe? Então, essas peças são as peças especiais. E as coisas que você vai descobrindo pela manipulação, né? A data, né, da primeira mala, a data da última mala. Isso aí você precisa ter a fonte, a famosa fonte primária, para saber lá especificamente quando é que foi a primeira mala. Foi no dia tal e tal e tal. Aí começa a procurar para ver se não tem uma cartinha lá do dia tal, tal e tal. Aí aparece lá o domingo e diz, tem um aqui com o primeiro dia aqui da primeira mala e tal. Aí a gente vai lá e faz o registro. Né? Então, essas coisas são bacanas, né? E é legal que a gente possa ter registrado tudo isso, né? Eu acho bacana, porque aí foge até um pouquinho da questão da história, né? E a filatelia pura mesmo, né? Aí é mais a nossa vertente de filatelista, de pesquisa filatélica, né? Então, tem muitos desafios numa coleção como essa, sabe? Eu não saberia assim, especificar o maior. Agora, acho, inclusive, só finalizando, que assim, eu pretendo retomar minhas idas lá à biblioteca, né, ao Palácio Duque de Caxias, porque eu ainda acho que ainda vou remexer e vou achar mais coisas. Muita coisa, por exemplo, que eu tenho em casa e que não caberia ali no livro, por exemplo, é a questão, mas que tem a ver com a censura postal, que é a relação dos censores, o nome dos caras, quais eram os números que eles usavam. Isso lá da censura civil, porque teve um momento que a gente, né, o serviço estava funcionando tão mal que teve que apelar, né? Teve que apelar para a censura civil para dar um andamento no funcionamento. Então, tem lá a relação dos caras, tem lá quanto eles ganhavam, como eles tinham sido contratados, onde tinham sido treinados. Eu encontro essas informações todas, mas aí realmente fugia, né, daquilo que a gente tinha concebido para o livro, né? Mas tem muita coisa que foi desafiadora ali, sabe? Em termos filatélicos e também em termos do entendimento mesmo, né, da documentação. Rubem, uma pergunta aqui. Os cartões da LBA, você os vê como inteiros postais ou como isentos de porte? Isentos de porte. Eles são isentos de porte, né? Eles são Porte. isentos. Eles são isentos de porte. Aliás, a Mas- LBA é uma coisa interessante, né? Porque a LBA ela tem esses cartões, e aí eu concordo com o Rubem, né? Não são inteiros, como os cartões da Revolução Constitucionalista, né? Aparecem como inteiro, mas você, né, Rubem, Reinaldo, faz aquela discussão que, olha, são belos cartões, mas não são inteiros, né? Longe disso. Pois é. E o da LBA vai nesse sentido. Agora, é interessante que a LBA teve ela vai produzir muito material de suporte para essas correspondências, né?
tem lá os carimbos dos núcleos Isso. municipais, de onde despachava as correspondências, tem esses cartões, tem as campanhas de produzir cachecol e mandar para frente de combate. Isso. Então, a LBA seria também já uma especialidade à parte, já. Ela Exatamente. desempenhou Muito bem lembrado, um Wilson. papel bastante importante É. na manutenção da moral desses soldados na frente de combate, né? E teve uma Entendi. atuação muito forte no sul do Brasil, né? Sim, sim. Principalmente no sul do Brasil, né? E essa questão que o Wilson tocou agora, né, de manter a moral, mandando material, mandando encomenda, ela trabalhava no estímulo, né, das pessoas mandarem goiabada, comida, doce de coco, essas coisas, né, para chegar lá nos pracinhos, né? É um ponto que a gente aborda no livro, né, que são as encomendas, né? Mas isso é uma coisa que está em aberto, por exemplo. Acho que dá para avançar muito mais para a gente entender o mecanismo é, é, de como funcionou, né, essa Sim, remessa, né, de encomendas para para a Itália, né? Porque da sim. Itália para cá tinha previsão também, mas É. não rolou. O sistema não funcionou, Mas né? alimento era permitido enviar? Não tinha Alguns sim, restrição? Sim, certos alimentos, sim. certos alimentos era possível desde que você tivesse lá uma padronagem que estava É. especificada, né? Pacotes, né? São pacotes. Sim, Ia com pacote, mas era bem restrito, é. né? Isso era motivo de muita reclamação de quem enviava, porque tinha aquela coisa do familiar, poxa, mas a gente se esforçou aqui para fazer o docinho que ele gosta, e vocês não mandaram o docinho. Aí vinha. É muito legal ler o relatório, porque às É. vezes o major, o Ellis, né, ele reproduz as situações, né? Então ele reproduz conversas, né? E as Deu uma conversas são boa. hilárias, de certo nível, né? Você Deu diz assim, uma caramba, boa. o cara teve que aturar isso mesmo, né? De É. falar lá, não, mas não, vocês comeram o docinho que eu mandei pro fulano de tal, lá da Itália. Ele explica, não, meu senhor, eu não posso mandar isso porque está fora da regra. Não, vocês comem o doce, é por isso que não chega lá. Enfim, umas coisas bem interessantes. Chega a ser engraçado em certos momentos. Legal. Diga aí, Igor. Bom, o que eu posso Eu dizer? não achei que você Agradecer. tinha feito. Bom, Bom. Domingos levantou a mão. Vai lá, Domingos. Na última hora, não. Só uma perguntinha para ti, está esgotada a edição? Ah, tá esgotado. Então, uma notícia. Acaba de ser leiloado um volume Não, pelo vamos Beto lá. por R$ 100, já está valorizando. Porra, Tá esgotado. Vamos lá, tá esgotado. É assim. Deixa eu explicar a impressão do filigrana. Temos, como o Rubem bem disse, temos 4 apoiadores, porque eu não vou nem dizer apoiadores, são 4 apoiadores que nos ajudam. Então, eles, cada um, recebem uma cota de impressões e o restante fica conosco, filigrana, que eu recebo os pedidos e faço os envios depois. Comigo, acabou tudo. O que eu tinha. Lógico que com os 4 apoiadores, com certeza Claro. ainda tem, e um deles sempre coloca na hora no leilão, logo no leilão seguinte. E já Então, foi leiloado por R$ 100. que bom. Então, Lance parabéns. inicial 80, já vendeu por 100, Já está valorizando. está tendo É. valorização do estudo e do material. Viu? Mas eu vejo com muito bons olhos o projeto, porque essa ideia de a gente resgatar a parte da filatelia brasileira que efetivamente existe, está renegada e pode ser motivo de grande estudo e grandes coleções, eu acho que Uhum, tende a ser, vou usar o termo perpétuo, porque perpétuo não existe nada, mas longevo. uhum. Reinaldo, Sem olha dúvida. só, como eu falei, né? A coleção da FEB sai da minha ideia de fazer um estudo sobre a censura postal no Brasil. Aí sai a coleção de FEB, sai a coleção de APO, tem o material de Suez,
né, que está aqui guardado. Tem material das missões norte-americanas que está aqui guardado, né? A parte de censura, certamente, Uhum. a gente subdivide ela naqueles períodos, né? Esse que a gente publicou o livro, e o período posterior. Isso tudo sai de um tema central, censura, sabe? Então, cara, é uma enormidade de coisas que você pode fazer, que você pode pesquisar, e eu insisto, todos esses temas, alguns com maior, outros com menor dificuldade, são possíveis de serem acessadas as informações de base que te permitam o entendimento filatélico do que está acontecendo. É uma questão de você ter tempo, né, de achar os locais certos, né? O Wilson fala uma coisa que é a repercussão lá fora, e eu sempre uso o exemplo do IPO, né, cara? Eu recebi, não foi uma nem duas, foram dezenas de solicitações, né, por conta dos norte-americanos desconhecerem, né, Uhum. desconhecerem, a palavra é essa mesmo, né, desconhecerem sequer a importância do funcionamento dos IPOs aqui no Brasil. Para eles era só tem um negocinho ali, né? A tropa parou ali e mandou umas cartinhas, né? Então, você vê como é que, na verdade, a gente também vai resgatando um pouco, né, da importância, como você falou, da importância do tema, né, sabe? E tantos outros podem surgir a partir disso, não tenho qualquer dúvida. E aí eu tomo o Insisto, gancho, Rubem, e aí eu até sim, peço desculpa, mas eu tomo o gancho justamente para abrir o espaço para que, claro. para que qualquer pessoa, qualquer filatelista, se tiver um estudo, entre em contato conosco, entre em contato comigo, com o Macedo, mesmo o Brás, Uhum, para a gente poder conversar, entender, estruturar isso para que vire um livro e a uhum, gente possa incluir ele no Filigrana. uhum. O Filigrana ele não trabalha unicamente por convite, vamos colocar, Sim, né? sim, Até porque o primeiro claro. foi um convite para a gente poder fazer ele arrancar. Uhum. Depois, todos os outros, um foi a gente que se ofereceu, o segundo, o terceiro foi Coletivo um, saiu do próprio um, grupo de um grupo de Uhum. WhatsApp, ou seja, não existe uma regra. Uhum, Vamos bater um papo, quem tiver interesse, quem legal. tiver um estudo, a gente está aberto para poder Assim, conversar, e- aprofundar e fazer isso acontecer. eu acho, né, Igor, acho que, assim, sem, muito ao contrário, mas sem diminuir a história postal do Império, a gente precisa olhar para a história postal republicana. A gente precisa estudar os selos da República, a gente precisa estudar a história postal da República, cara. Existem zilhões de coisas, cara, que a gente pode abordar de uma maneira bacana, profunda e montando coleções interessantes, com material acessível. Que Sim. a grande dificuldade hoje, você insistir no império, é a inacessibilidade ao material. Não há material. E o Não, material que não há existe. são preços astronômicos. Então, cara, você vai fazer o quê? Ah, não vou mais fazer. Não, vai para a República, cara. Tá cheio de coisa bacana lá para estudar, pô. Cheio de coisa bacana para entender, né? E inclusive Tanto de do ponto de recortes vista temporais mais tradicional, próximos, quanto né? da história postal. Oi? Inclusive de recortes temporais mais próximos do presente, né? Sim, sim, certamente, Eu sempre certamente. falo que a história postal, em história, a gente trabalha com um conceito que é a história do tempo presente, né? Então dá Uhum, para falar de uma história postal do século XXI, né? claro. Com marcas que surgiram, por exemplo, decorrentes da pandemia, agora com todo esse controle alfandegário. Então, existe aí muita coisa para ser pesquisada, para ser escrita, até com uma forma de justificar a existência dessa filatelia, né? Não é uma coisa presa a um passado. O filatelista também lida, né, com materiais Sim, que são sim, produzidos agora, claro. né? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é a hora. Legal.
E às vezes, Rubem, acontecer o contrário, né? A gente começa a estudar a República, a hora que você vê, ela acaba dando no Império, que foi o caso dos vales, né? É verdade, é verdade, é Foi o verdade. processo É reverso. verdade, é verdade. Mas olha só, mas aí tu vai para mas ao mesmo tempo tu vai para um assunto que o pessoal do Império nunca explorou, né? Quer dizer, Isso. ele te deu essa possibilidade de chegar no Império porque não era uma área explorada, talvez desconhecida Não, até. e assim foram com os inteiros postais num passado recente. Justamente, justamente, justamente. Né? Então, eu acho que assim, é olhar as possibilidades, sabe? É olhar as possibilidades. Né? Por exemplo, se a gente fosse se fixar na história militar, né, que é o motivo da gente estar aqui hoje conversando, você vê, ó, tem a intervenção de Suez, tem a intervenção do Uhum. Congo, tem a intervenção no Haiti, tem o prêmio Nobel dos capacetes azuis, né, que chama? Azuis. Uhum. Capacete azul. Né? Olha aí, isso tudo é história militar brasileira, cara. Tem material, uns mais, outros menos. Lá no Congo, o material é raríssimo, muito difícil de aparecer. Mas de vez em quando aparece uma cartinha ou outra. E, obviamente, você não vai conseguir fazer nem um quadro, né, com a intervenção no Congo. Mas, dentro de um contexto que você está estudando as intervenções militares brasileiras no exterior, você vai juntar Suez, vai juntar Congo, vai juntar Haiti e vai montar uma coleção, cara. Por que não? Por que não? Entendeu? E vai montar uma coleção bacana. Vai montar uma coleção bacana, né? Então, também dar asas à imaginação aí um pouco, né? E Bom, tem que ter esse olhar também. Ruben e Wilson, só para colocar aqui os comentários que a gente recebeu no chat do Henrique Braga. Professores Ruben e Wilson, parabéns pela magnífica obra. Estou aguardando ansioso a receber. Show mesmo. Henrique, pelo que eu vi, vai ser entregue dia 24 pelo site dos Correios. Está entre 23 e 24. Então, entre amanhã e quinta. Me avisa se assim que receber. O Tony, parabéns aos amigos, mais uma grande contribuição à filatelia brasileira. E o César, meus amigos, parabéns SPP pelo evento, a editora BIM e aos autores Ruben e Wilson. Abraços a todos. Obrigado, E Sérgio. Obrigado a já todos. aproveitando o gancho aqui também para a gente já encerrar, Wilson, Ruben, obrigado. Eu Obrigado por agradeço. confiar esse estudo de vocês, de tantos anos, de tanta pesquisa. Obrigado por confiar na gente para poder colocar isso no papel e transformar num trabalho tão bacana. Eu tive o privilégio de poder lê-lo enquanto eu ia montando as páginas, diagramando, então tive uma visão privilegiada Um do insight, um processo, insight. bastante inédita, eu devo dizer. É. Mas Pô, gente, obrigado por... a gente não, a gente é que agradece, né, Wilson? Porra, a oportunidade que vocês deram para a gente é fenomenal. Como eu falei, cara, o trabalho que vocês fazem é absolutamente importante, brilhante. Tenho o maior orgulho de ter podido participar da forma como participei até aqui. Insisto, esse trabalho com o Wilson, ele me deixou gratificado mesmo, né? Porque acho que ficou, sem falsa modéstia, acho que foi um trabalho bastante consistente, bastante sólido, uma contribuição, como eu insisto em dizer, tanto para a filatelia quanto para a historiografia. Esse era o recorte, né, Wilson, que a gente queria dar, e acho que a gente chegou lá. E, assim, insistir no fato de que trabalhar com o Wilson é muito fácil, cara. Naquilo que ele me chamar, eu estou dentro, porque não tem estresse, a gente faz as coisas do jeito muito simples, muito objetivo, muito direto. A gente pensa muito parecido, eu acho, né? Do ponto de vista da estruturação, né? Então, facilita tremendamente a produção. Já tinha sido assim, né, no outro trabalho que a gente fez junto, e esse foi a mesma coisa. Então, fica aqui meu muito obrigado a vocês todos, né, os patrocinadores, a vocês, editores, e é o meu parceiro aqui de aventura, o Wilson, por essas histórias militares aí que a gente está tentando contar. Eu já começo a pensar na assessora da Segunda Guerra, cara.
Já Isso aí, Mais um novo vai, estudo para a gente trabalhar, bora lá. levantou a bola, levantou a bola. Sinto Bora. muito. vai precisar de um tempo. Vai precisar de um tempo. Isso não pode ser para agora. Não, tranquilo. Só para complementar, o Dênio também mandou parabéns pela pesquisa. Um abraço a todos. Então, gente, Legal. mais uma vez, obrigado aos dois. Parabéns pelo trabalho, Isso. parabéns pela excelente pesquisa. Obrigado. Muito obrigado a todos que aqui estiveram conosco para bater esse papo, perguntas, os comentários. Muito obrigado a todos. Só uma última coisinha. Diga lá, Rubem. Se mais à frente, mas aí precisaria ser um pouquinho mais à frente, for de interesse, a gente pode montar tipo, mostrar como é que funcionava o Correio da Febre com base no material que está no Por livro. favor, E aí agenda aí uma coisa qualquer do por Conecta favor. e traz É. só para mostrar como é que funciona, já que está esgotado, né? Sucesso absoluto. Muito Muita bom. gente não Sucesso vai ter o absoluto. livro, aí fica o registro em vídeo. Tá bom, Wilson. Vamos pro leilão, nadar de vamos pro braçada. leilão da CEF, vamos lá. Não, Valeu, vamos nadar de braçada nos royalties. Abraços a todos. Falou, Boa. pessoal. Obrigado, Fica gente. bem. Abraço, gente. Boa Abração. noite. Valeu, Tchau, gente. tchau. Tchau, tchau.